O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está acompanhando através da GoldNet a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom. Quero mais uma vez dar as boas-vindas aos nossos fiéis aqui na nossa Igreja Matriz e a você que agora, onde se encontra em casa, também rezando conosco através das redes sociais. Nossa gratidão à GoldNet que possibilita essa transmissão, generosamente patrocina essa transmissão das nossas celebrações, de muitas lives que nós fazemos aí também. Agradecer também ao como é que chama? O que mexe lá? Fernando. A cabeça não está ajudando hoje. O Fernando que faz o trabalho lá da edição e possibilita também chegar arrumadinho e a celebração até a sua casa. Nós estamos celebrando domingo, começando a semana, pedindo a Deus a força, a graça que vem nele para poder romper mais essa semana, com suas alegrias, com seus desafios, e pedir a Ele de modo particular, muito coração nessa celebração, que Ele fortaleça nossos ombros para carregar a nossa cruz. Deus não tira a cruz de ninguém, mas fortalece nossos ombros para carregá-la. E hoje o Evangelho nos fala justamente sobre isso. Por 3 vezes, pelo menos, o evangelista Marcos faz o anúncio da paixão. Jesus que anuncia que a sua caminhada, a sua ida para Jerusalém, não é um passeio que ele está fazendo com seus discípulos, mas quando lá chegando, ele vai concluir a sua missão, entregando-se na cruz. Esse que nós ouvimos hoje é o primeiro anúncio da paixão que ele faz. E veja que o texto começou dizendo assim: no caminho, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão vai fazer uma pergunta para eles. E eu quero pensar essa palavrinha no caminho aí, porque esse caminho significa a nossa vida. No caminhar da nossa existência rumo ao céu, nós somos desafiados a responder a pergunta que Jesus faz hoje. No caminho a Jerusalém, ele perguntou aos seus discípulos. E aí vem a pergunta. Muito facilmente, em 3 partes tem o Evangelho. Vem a profissão de fé de Pedro, depois vem o anúncio da paixão de Jesus, e por fim vem as condições daqueles que o querem seguir. Então ele vai fazer essa pergunta: quem dizem as pessoas aí que eu sou? Quais são os comentários a meu respeito?
Jesus está fazendo uma enquete para saber qual a ideia que eles têm da pessoa dele. Eu fico imaginando também nessa pergunta, será que nós também sabemos quem é verdadeiramente Jesus? Já viram que muitas vezes nós reduzimos Jesus a simplesmente para pedir coisas? Ora, uma doença que chega, um problema no casamento, uma prova tem que ser feita, um trabalho que vai ter uma entrevista, vai por aí afora. Jesus, um milagreiro, e que tem que atender às nossas preces no momento que nós queremos e do jeito que nós fazemos também o pedido. Mas e a vida dele, os ensinamentos? O que eu faço de esforço para copiar da vida dele na minha? Veja, nós podemos reduzir Jesus a isso. Aquele que doa coisas, que simplesmente é como se fosse um supermercado, ou uma farmácia, lá onde é que você queira ir, e faz um comércio com ele. E ele tem que dar as coisas que nós pedimos. Quem diz às pessoas que eu sou? Olha as respostas que nós ouvimos. Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Eli. Fecha essa porta, por gentileza. Estão desconcentrando tudo ali. Dou conta, que aí eu perco o fio da meada. Já não trouxe minha cola, estou no pau da goiabeira. A primeira resposta: alguns dizem que tu és João Batista, mas João Batista tinha morrido. Outros que és Elias, também já muitos anos atrás. Ou outros ainda dizem que o senhor é algum dos profetas eminentes, famosos, que surgiram no nosso meio. Vejam, obrigado. Então, a ideia clara de Jesus eles não tinham. João Batista, Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta crucial para os discípulos de ontem, para nós de hoje. Mas para vocês, quem eu sou? Vejam, é uma pergunta existencial, não é do que ouvir dizer. Quem eu sou para vocês? Estão comigo, reza, participa, vendo meus milagres, escuta as pregações. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro respondeu, vocês viram aí, eu sei, Senhor. Então fala, Pedrinho. Tu és o Messias, o esperado de Israel. Tu és o Messias, o esperado de Israel. A resposta está perfeita. Mas quando ele responde assim, Jesus fala assim, pois é, mas nós estamos caminhando para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, condenado, judiado, vão me crucificar, vão morrer. 3 dias depois eu vou voltar vitorioso e ressuscitar. Quando Jesus falou da cruz, Pedro bombou. Passou na teoria, mas quando foi na prática para aceitar a missão de Jesus, que é a cruz, Pedro não aceitou. Não, Senhor, diz o texto de Marcos, que Pedro tomou Jesus à parte e foi repreendê-lo. Não permita tal coisa. Não pode acontecer isso com o Senhor, não. Deus me livre. Nós estamos esperando um Messias poderoso, guerreiro, que vai resolver os nossos problemas. Pedro repreendeu Jesus. Passou na teoria, mas na prática levou bomba. Porque ele não admitia que o Messias que ele via em Jesus tinha que passar pela cruz. Mas convenhamos, é muito mais fácil mesmo aceitar um Jesus do Monte Tabor, da vitória, da glória, do que aceitar um Jesus que passa pela cruz, pelo sofrimento. Quem quer isso? E aí Jesus também dá a resposta a Pedro. Pedro também vai falar, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Traduzindo, Pedro quer que Jesus deixe de cumprir a sua missão. Ele veio morrer por nós na cruz. Deixa disso, Jesus. Pedro está dizendo literalmente isso para Jesus. Para que sofrimento? Para que morrer na cruz? E como Jesus veio para cumprir a missão do Pai, tem que passar pela cruz. Não se concebe um Jesus sem cruz. E a cruz sem Jesus não tem sentido. Só nos esmaga e nos faz sofrer por nada. E Jesus vai para longe de mim. Você não pensa como Deus, mas sim como os homens. E ele vai concluir. E eu vou dizer para vocês também. Quem quer ser meu discípulo tem 3 exigências. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Falar em renúncia nesse tempo que nós estamos vivendo, hein? Isso é louco. Quem quer renunciar a alguma coisa? Nossos gostos, nosso jeito, nossos objetos, nossas manias. Como é difícil exercitar a renúncia.
E Jesus deixou muito clarinho hoje. Tem que renunciar para dar espaço para Ele na nossa vida. Falar em renúncia no sistema que nós estamos vivendo. E depois falou a segunda coisa. E carregar a sua cruz. Quem de nós que não tem? Tem problema no seu casamento? Todo casamento tem. Tem problema de doença na sua família? Quem na família não tem alguém doente? Tem problema de pagar a prestação? Quem está passando problema de dinheiro? Todos nós temos a nossa cruz. E sabe o que é triste? É quando às vezes nós desmerecemos o peso da cruz do outro. E nós somos muitas vezes mestres para fazer isso. A pessoa vem nos contar um problema, e a gente fala assim, que isso? Isso não é nada. Você vai fazer tempestade num copo d'água, mas você não está na pele da pessoa para saber. A gente desmerece a cruz do outro, pensando que só a minha que pesa. E a gente faz muito isso. Cuidado, nunca julgue o peso da cruz do outro. Ela não está no seu ombro. Para nós, ou aquele que escuta, pode não parecer nada. É fácil, tira de letra. Mas para a pessoa é difícil. É aquele ditado que vocês conhecem também, né? Pimenta no olho do outro, não arde no meu. Então, respeite o sofrimento, é a cruz que cada um tem. Para nós pode parecer fácil carregar, mas para ele é muito doloroso e muito difícil. Então, talvez a atitude nobre daquele que tem respeito e carinho com a pessoa é dizer, eu posso imaginar o seu sofrimento, como está sendo difícil. Mas coragem, vai passar. E de vez em quando Deus manda um sirineu para nos ajudar a carregar também. A gente às vezes vai ficar imaginando, Deus vai mandar um anjo de asa do meu lado. Que é isso, gente? Hello, meu filho. Deus age através das pessoas, dos amigos, das pessoas que nos amam, que nos querem bem, nos escutam. São os anjos que Ele manda. São os sirineus que aparecem de vez do outro para nos ajudar na nossa vida. Carregar a nossa cruz. Sabe a diferença que tem dos santos conosco? É porque eles abraçaram a cruz. E nós de vez em quando falamos assim, o jeito né, é levar isso aqui, leva isso arrasto, é minha mesmo. A gente às vezes tem essa sensação. Vai fazer o quê? Tem que levar. Mas quando nós a abraçamos, porque ela, cada um tem a sua, não adianta. E tem dias que ela pesa tanto, né? Tem dia que está mais leve, tem dia que está mais pesada. Mas é a cruz que vai, é o seu passaporte para lá. Deixá-la ao longo do caminho é renegar a própria missão e o dom da vida que Deus nos deu, com as alegrias e com os sofrimentos. Tome a sua cruz, abrace essa cruz. Uma cruz que não é abraçar a cruz pela cruz, mas quem está na cruz, que é Jesus. O peso é grande, o fardo é muito pesado, mas Ele nos ajuda, sempre. Nós nunca estamos sozinhos. Quando Ele está no nosso lado, está nos carregando nos braços. Renuncie a si mesmo e tomar a cruz e venha atrás de mim. Olha. E veja que abraçar essa cruz é ter a sensibilidade que falou a segunda leitura de São Tiago. Adianta a pessoa vir falar para você, estou passando fome, queria tomar uma água, comprar um remédio, vou te dar uma benção e pode ir embora. Resolveu o problema? Não falou isso na leitura? Uma fé que se traduz em gestos concretos, numa ação efetiva, no estender a mão, em ajudar, ser solidário. Coisa que nem sempre a gente quer comprometer, quer ajudar. Não, isso é coisa do governo, isso aí não se vira para lá. E a gente nem sempre se envolve. Uma fé, como diz São Tiago, que se traduz em gestos, estender a mão, na solidariedade. Tem muito, ajuda. Um dia a mulher foi bater na porta, comadre, me dá um tiquinho de arroz, tem arroz não? Um tiquinho de feijão, tem feijão também não? Ela falou assim, então vamos sair nós duas pedindo, né? Não tem nada. A gente não faz isso, não tem nada, não tem nada. Então vamos nós duas pedir na rua, porque não tem nada. Como diz São Tiago, uma fé sem obras não tem sentido. A fé que se traduz em gestos, em solidariedade. Eu termino pedindo a Nosso Senhor que nos ajude ao longo da nossa caminhada a dar essa resposta para Ele. Quem Ele é para nós. Mas veja que é uma resposta existencial, ela vem do coração.
Não porque alguém disse, alguém falou, o catecismo fala assim, mas porque eu fiz a experiência. A resposta só é dada quando eu tenho essa relação pessoal com Jesus, o encontro com Ele. Enquanto nós não fizermos esse encontro, a gente não muda nada na vida. Esse encontro pessoal, íntimo com Jesus. Aí nós vamos saber quem Ele é. Quem eu sou. Olha, eu quero terminar com essas duas perguntas. Quais são as renúncias que nós já fizemos até hoje em função dEle? Vou dar um exemplo assim que você vai entender. Veja o amor de mãe. O que uma mãe renuncia em favor do amor que ela tem com os filhos? Tem comida, passeio, roupa, tudo. A mãe deixa um desejo de ser até uma profissão em função de amparar e educar os filhos. Renúncia em favor de quem se ama. Quais são as renúncias que eu, você, todos nós, você que está nos assistindo, fez até hoje em função do amor a Jesus? E a segunda pergunta, diante da cruz que se apresenta a mim, a cruz do sofrimento, da dor, sei lá, cada um sabe o que está vivendo. Qual a minha atitude diante dela? Eu me revolto contra Deus, eu abraço a cruz e vejo nesse sofrimento algo que pode dar uma perspectiva diferente à minha vida. Que o Senhor nos ajude a carregar a nossa cruz, nos fortaleça e essa resposta pouco a pouco possa ser dada, um gesto concreto de ajuda solidária a todos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,